Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Como é que foram de estudo da aula passada de receitas e despesas pessoais? Vocês conseguiram preparar todas as listas de despesas, de receitas, para que vocês possam ou pudessem verificar como que está a planilha orçamentária ou o orçamento doméstico de vocês? Espero que vocês tenham conseguido para que a gente possa avançar um pouco neste conhecimento do curso que nós estamos ministrando de finanças pessoais. Na aula de hoje, ou no encontro de hoje, como eu falei, eu não gosto de falar muito que é uma aula, e sim um encontro para que a gente possa trocar conhecimentos acerca de finanças pessoais. Então, no encontro de hoje, a gente vai trabalhar com o conceito de poupança e investimento. Este conceito é um conceito que vai requerer de vocês um pouco de, vamos dizer assim, de habilidade para que vocês possam tomar atitudes mais acertadas quando vocês forem, por exemplo, fazer compras. Então, pegando o gancho com o encontro anterior, em que a gente trabalhou com as receitas e despesas pessoais, vamos dizer, a estrutura preliminar do orçamento doméstico de vocês, então vocês devem ter feito toda a listagem das receitas, despesas, e ao final vocês verificaram se vocês tinham sobra de caixa. Essa sobra de caixa, após vamos dizer, o enxugamento que vocês possam ter feito no orçamento doméstico de vocês em relação às despesas, essa sobra de caixa é o conceito preliminar que a gente pode trabalhar para reserva de emergência, que é justamente esse conceito de poupar. Quando a gente fala poupança, não no sentido da caderneta de poupança, mas no sentido de poupar, no sentido de você ter um dinheiro, uma reserva suficiente para que você possa aplicar naquilo ou comprar aquilo que você deseja. E essa reserva de emergência vai ter algumas características principais. A primeira dela é você, ao elaborar o seu orçamento doméstico, você tem que ter a noção de quanto seria a sua despesa mensal. Então, a reserva de emergência, você tem que calcular se a sua despesa mensal é de R$1.000, uma reserva de emergência mínima deveria ser R$3.000. Ou seja, você tem que criar o hábito da poupança, de poupar. Caso ocorra algum problema com você, você teria o quê? 3 meses para sobreviver com a sua reserva de emergência. Esse é o primeiro passo para o aprendizado da poupança no sentido de poupar. Eu sei que com a realidade que nós temos de Brasil, esse conceito é dificílimo da gente executar na prática. Por quê? Porque mal a gente consegue que sobre dinheiro para a gente no final do mês, como que a gente vai fazer com que sobre o dinheiro para que a gente tenha 3 meses de reserva de emergência? Aí é que está a habilidade de aplicar na prática esses conceitos de finanças pessoais. Obviamente, a gente não consegue ter uma reserva de emergência da noite para o dia. Então, o primeiro passo é, como a gente falou no encontro passado, você listar todas as suas receitas, todas as suas despesas, em que você possa perceber qual a ideia que você tem de despesa mensal. E a partir dessa despesa mensal, você pode tirar, que é o que a gente fala em finanças pessoais, 10% todos os meses para compor a sua reserva de emergência. Até chegar no ponto dessa reserva de emergência fechar os 100% de um mês. E daí você conseguiu
eu sempre falo que o primeiro mês é o mais difícil. Por quê? Porque é aquele mês que você tem que criar o hábito de poupar pelo menos 10% todos os meses, de guardar um dinheiro para a reserva de emergência. E aquele dinheiro você esquece. Não pode, eu vou tirar agora um pouquinho do dinheiro para fazer uma compra ali rápida e depois eu coloco de novo. Não. Criou o hábito da poupança, no sentido de poupar, é criar o hábito, 10%. Obviamente, a gente fala 10%, mas se você não consegue o 10%, começa com 1%, mas comece. Porque tudo que você coloca na rotina, você consegue aplicar isso na vida, vamos dizer, no cotidiano, na vida prática do dia a dia, do mês, das despesas mensais, etc. Então, é assim que a gente começa a ideia de reserva de emergência. 10% todos os meses, ou que você tira do que você recebe, pouco. E o cálculo é um mês de despesa. Se você gasta R$1.000 por mês, você tem que ter pelo menos um mês de reserva de emergência de R$1.000. O ideal é 3 meses, ou seja, R$3.000. Assim é o conceito de reserva de emergência. Por que a gente fala desse conceito de reserva de emergência? Porque quando você cria essa disciplina de poupar, aí sim, você está apto a trabalhar com investimento, com compras. A gente tem que aprender a comprar. Por quê? Porque são as compras. E eu não estou nem dizendo compra no sentido de comprar, vamos dizer, roupa, sapato. Às vezes, compra de supermercado mesmo, compra que a gente precisa para sobreviver. Às vezes, o dia a dia, compra as necessidades básicas. Eu falo nesse sentido porque, às vezes, a gente não sabe comprar. Se a gente não sabe comprar, a gente não está sabendo investir o nosso dinheiro. Então, esse exercício da poupança, no sentido de trazer a reserva de emergência para o nosso dia a dia, é de suma importância para o próximo passo, que é como a gente vai comprar compras cotidianas de grande valor, a parte de modalidade de crédito pessoal, que aí é uma consequência, né, vamos dizer assim, de compras que a gente quer fazer, como, por exemplo, comprar uma moto, comprar até um celular mais caro, e aí a gente tem que ter crédito para fazer essas compras, e aí a gente pode falar justamente de investimentos, não no sentido do investimento bancário, mas no sentido de você, por exemplo, comprar um automóvel como investimento. Então, é nessa linha de raciocínio que o encontro de hoje a gente vai trabalhar. Então, num primeiro momento, você já separou ali a sua lista de receitas, sua lista de despesa, conseguiu enxugar o que podia, o que não podia, para que você começasse a trabalhar com o conceito de poupança. Então, comece pouco, mas tenha sempre em mente que o ideal é todos os meses você tirar 10% para a sua reserva de emergência. Feito isso, você vai aumentando até chegar em 3 meses de reserva de emergência. É o ideal. Aquele dinheiro você coloca num tesouro direto, que é o investimento mais, vamos dizer, mais básico, que seria o que antigamente o pessoal fazia na poupança. Hoje já não compensa você colocar nada em poupança, caderneta de poupança, porque você está perdendo dinheiro. Então, o mais básico é o tesouro direto, que é um investimento simples e que você pode, na instituição financeira que você tem a conta corrente, você pode utilizar e você tem a possibilidade de estar precisando do dinheiro hoje, você tira do tesouro direto e cai na sua conta corrente. Então, você pode trabalhar com esse dinheiro da reserva de emergência no tesouro direto. Agora, o importante é justamente você ter a ideia, o conceito de reserva de emergência, de poupar. Tira todos os meses 10%. Comece a exercitar isso. Professor, eu não consigo 10% do que eu ganho tirar. Comece com 1%, mas comece a ter a disciplina da poupança. Conseguiu isso? Maravilha! Aí agora, como que a gente vai criar a habilidade de comprar? Por quê? Porque o ser humano,
quer sempre comprar. A gente tem, quem que não tem vontade, às vezes eu não digo nem de roupa, de sapato, às vezes de uma boa comida, você quer comer bem, você quer sair aos finais de semana, você quer comprar, consumir, lazer, tudo é consumo. E essa vontade de consumir, muitas vezes, desequilibra o nosso orçamento doméstico. Então, para comprar, mesmo que seja comida, no lazer, no lanche, tem que haver planejamento. Por quê? Porque se você não planeja o que você vai comprar, isso vai, vamos dizer, bagunçar as suas finanças pessoais, vamos dizer assim, de uma maneira geral. Então, o que é que nós devemos levar em consideração no planejamento? Obviamente, você tem que desejar algo, mas aí vem aquele encontro da aula anterior em que a gente falou das metas. Metas se transformam, você tem um sonho, esse sonho se transforma em metas, e essas metas são os objetivos de como você vai alcançar. Então, você deseja algo, eu quero comprar um celular. Então, você tem que estudar os diversos caminhos para viabilizar seu desejo, no sentido de aspecto financeiro, como que você vai realizar essa compra de uma maneira sustentável, vamos dizer, financeiramente, no seu orçamento doméstico. Obviamente que todo planejamento você pode ter alguns empecilhos no decorrer do caminho que façam com que você altere esse planejamento. Então, a primeira coisa é saber se esse valor, ele é um valor alto para o seu orçamento, entendeu? Porque isso que é o importante do início do planejamento. Como eu falei no encontro passado, bom, eu queria muito ter uma Ferrari, mas eu sei que uma Ferrari não está dentro do meu orçamento para o que eu ganho, para o que eu consigo ter de receita. Então, a gente tem que andar conforme as nossas pernas conseguem ir. Então, você precisa fazer esse planejamento da compra de um bem dentro da realidade que você pode traçar no seu orçamento. E aí é que você vai tomar a decisão. Você vai, por exemplo, você vai comprar um carro. Então, você só troca de carro quando você precisa de dinheiro, ou você se planeja para comprar um carro, vendendo o seu à vista e comprando financiado, tendo esse financiamento um ganho em cima do que você poderia, ao invés de comprar à vista. Então, são planejamentos e atitudes que tem que colocar na ponta do lápis e evitar as compras por impulso. Então, o planejamento tem muito a ver com o nosso comportamento. Comprar não é uma coisa fácil. A gente pensa que é falar, é só ter dinheiro e comprar. Nananina, como diz no Ceará. Você tem que saber comprar. Por quê? Porque tem pessoas que compram tanto por impulso que entra na primeira loja e compra já o produto. E ainda tem aquele detalhe, que sai da loja, não, deixa eu passar só naquela loja ali para poder ver se estava mais barato. Aí eu falo, você não já comprou? O que você vai fazer em outra loja? É masoquista? Quer sofrer? Então, isso é saber comprar e ter o comportamento saudável, no sentido de você planejar a sua compra. Se você compra na primeira loja e depois você sai para uma outra loja para poder verificar o preço e já comprou, você não se planejou. Você tem que fazer a pesquisa antes de decidir comprar. E isso requer controlar o seu impulso. E é onde as pessoas caem muito, porque o desejo de comprar, muitas vezes, faz a pessoa comprar coisas, às vezes, até mais caro. Então, e aí o planejamento vai trazer essa disciplina na compra. Um exemplo bem básico, que é do dia a dia, né? Que o comportamento influencia muito, você vai ir no supermercado com fome. Todo mundo sabe disso, né? Que isso aí é a máxima. Você não pode fazer compra de supermercado com fome. Por quê? Porque quando você está comprando, você já tem aquele desejo da compra. A compra, e aí se você é uma pessoa impulsiva para comprar,
Se você for no supermercado com fome, aí que você compra coisas que nem precisam. E aí é onde o planejamento é de suma importância para o comportamento. E aí um outro exemplo para supermercado é, você faz lista de supermercado, pode ter certeza, quem faz lista de supermercado compra com muito mais controle. Por quê? Porque às vezes você compra algo e dependendo do que você compra, produtos perecíveis, às vezes você perde porque você nem sabia que tinha, nem lembrava, compra e às vezes o produto se estraga. E aí você, era barato, mas cada real deve ser valorizado por você. Por quê? Porque você sabe o valor da sua hora de trabalho, né? Então, é importante que você valorize cada compra que você faz para evitar o desperdício. E é na compra de supermercado que você consegue perceber isso de maneira muito clara. Se você é uma pessoa que vai no supermercado, eu tenho tudo na cabeça do que eu preciso, pode ter certeza, comece a fazer uma lista de compra e você vai perceber que você vai reduzir as suas compras. Se você faz compra semanal, você vai conseguir perceber que você passa a comprar semanalmente frutas e verduras e passa a comprar quinzenalmente produtos não perecíveis e uma vez por mês, carne, por exemplo, que acaba sendo muito caro pesa muito, né? Carne, frango, a parte da alimentação mais, vamos dizer, mais cara do supermercado, que é justamente carnes brancas, vermelhas e material de limpeza. Então, quando você faz lista, você consegue planejar e controlar o seu comportamento nas compras cotidianas. E isso, muitas vezes, vai, vamos dizer, ser demonstrado nas compras grandes. Você consegue perceber claramente uma pessoa que compra por impulso, vendo como é que ela faz compra de supermercado. Se ela é uma pessoa que não faz lista, está tudo na cabeça, ou então faltou, eu vou lá comprar, e você percebe isso aí. Então, você tem que começar a organizar o seu orçamento doméstico, como eu falei no encontro passado, nas atitudes que você tem no dia a dia. E aí você começa a mudar no comportamento daquelas compras básicas que você tem que fazer para poder você sobreviver. E o supermercado é o melhor exemplo e a melhor, vamos dizer, melhor piloto, né, que a gente chama, no sentido de você aprender a comprar. Porque a gente tem estudos que mostram, que chama uma área que se chama finanças comportamentais, que estuda justamente como o ser humano se comporta na hora de comprar. Então, a gente tem aquela máxima que aparece, tem promoção, oferta, imperdível, você já fica com as antenas ligadas e você já quer comprar porque está escrito promoção. E, às vezes, você nem precisa daquele produto ainda na sua casa e a promoção vai ter na semana seguinte, daqui a 15 dias. E você vai perder, às vezes, dinheiro de poupar, por exemplo, a sua reserva de emergência. Ou você compra no cartão e, quando vem a fatura, você não consegue pagar o cartão como todo. Aí você fala, essa oferta saiu cara demais. Então, essa parte do planejamento faz com que você consiga disciplinar o seu cérebro. Então, por isso que fala, nunca se deve ir no supermercado com fome. Por quê? Porque você tende a querer comprar mais coisas porque você está com fome, né? E aí o cérebro entende que você precisa, que o cérebro vai entender a necessidade básica ali, né? Então, por isso que ir com fome, ou então você vê oferta, promoção, você acaba querendo comprar. Então, você que tem que controlar o dinheiro e os impulsos, não o dinheiro ou os impulsos lhe controlar na hora da compra. Então, adote o hábito de fazer uma relação de itens que deseja comprar antes de ir às compras, planeje, veja se você tem dinheiro disponível para comprar
Isso tudo faz com que você se organize dentro do seu orçamento doméstico. Eu sei que tudo tem subido assim, de maneira que às vezes você vai numa semana, 15 dias depois, ou menos de um mês depois, aquele mesmo produto já teve aumento. Então, isso acaba fazendo com que a gente descontrole o nosso orçamento. E aí você troca por outra marca. Então, você tem que saber o seu limite disponível para uma compra. E você começa a organizar isso para as compras cotidianas, porque você organizando essa rotina nas compras cotidianas, quando você vai comprar algo maior ou que não é uma compra cotidiana, como, por exemplo, roupa, vestuário, né, ou um celular, ou uma moto, ou um carro, você acaba tendo esta disciplina e você consegue se organizar para esse tipo de compra. Então, desenvolva o hábito de conhecer o preço daquilo que você compra regularmente. Eu gostaria de comprar. Isso era como eu comentei. A gente sabe que está tudo aumentando de preço. Então, você acaba tendo que ter uma noção desses preços, porque você troca de marca. Eu faço muito isso no supermercado. Gosto muito de queijo coalho. Então, queijo coalho acaba tendo um preço alto. Então, às vezes, você trocando de marca, você compra o queijo coalho com o preço vamos dizer, de semanas anteriores, porque acaba que está tendo um aumento de queijo, vamos dizer assim, não só de queijo, com vários produtos, né, de maneira exorbitante. Então, acaba que a gente, quando vai no supermercado, tem produtos que tem uma letra minúscula. Eu tenho que ir de óculos para o supermercado sempre, porque aqueles números em pequeno e tudo, acaba que eu não enxergo, e aí você vê só o preço maior, se está de oferta e tudo. Você tem que olhar os detalhes quando você vai fazer compra no supermercado e olhar o preço daquilo que você compra regularmente para que você possa ter parâmetros e o seu planejamento que você fez ser minimamente aplicado, ou seja, você sabe o limite que você pode comprar. E, obviamente, a gente tem que estar sempre sabendo as promoções, as ofertas, você sabe qual é o dia de promoção de cada supermercado, geralmente dos cantos onde você compra. Então, isso quem é dono de casa, dona de casa, sabe que a gente tem os dias da semana que tem promoção de determinados produtos que a gente compra com mais frequência. Isso é ter disciplina, planejamento e saber comparar preços. E isso a gente sabe que ajuda bastante no nosso orçamento doméstico. E aí você criou essa disciplina. Então, vejam que é um exercício que a gente faz de mudança de atitude em nossas finanças pessoais para que a gente possa ter de tudo um pouco. Então, o primeiro aspecto é você fazer a sua listagem das suas receitas e despesas. E dali você enxuga o que você pode enxugar, para que dali você veja se está tendo sobra de caixa ou não. E aí você começa o exercício da reserva de emergência, ou seja, você começa a fazer o exercício de poupar. Começa a ter a disciplina da poupança, para que você possa, a partir daí, ter o exercício de como comprar. Como eu vou fazer compra? Qual vai ser meu comportamento numa compra? Para que esses aspectos que são inerentes do ser humano sejam controlados de uma maneira tal que você consiga otimizar o seu dinheiro, para que depois você possa fazer compras de grande valor. Então, é uma escada que você vai subindo. E isso tudo com muita prudência. Ou seja, você vai andando conforme suas pernas vão conseguindo dar os passos de maneira consistente, com o pé firme no chão. Então, compras de grande valor, mais do que nunca, a disciplina e o planejamento tem que fazer parte da rotina. Eletrodoméstico, automóveis, pacote de viagem, tudo isso é coisa cara, coisa que você precisa se preparar para adquirir. E aí não consegue. O ideal é sempre pagar à vista, né? Juntar dinheiro para comprar à vista, ou pelo menos com um percentual de entrada o maior possível, para que você possa evitar pagar juros e conseguir uma negociação melhor.
Então, esse é o ideal. Mas, bom, não consigo comprar à vista um eletrodoméstico que eu estou precisando, eu tenho que comprar a prazo. Aí é onde também entra o planejamento, porque se você tiver um crédito bom para um financiamento, você consegue juros melhores. E aí é onde entra o poder da negociação. Porque empresário nunca vai ter prejuízo. Isso aí é um fato. Então, quando você compra à vista, você fala à vista, o mesmo preço e a prazo. Pode negociar, porque se é o mesmo preço a prazo, ele está ganhando e muito no preço à vista. Então, compensa você comprar a prazo. Então, tudo são decisões que você toma e que você negocia, entendeu? Porque aí você aplica o dinheiro ali que você iria pagar à vista, se você não conseguiu desconto à vista. Então, esse tipo de negociação na hora da compra é que faz você ser prudente, evitar a compra por impulso. Então, você pode ganhar ou deixar de perder dinheiro quando você compra parcelado, no sentido de você saber que os juros ali embutidos são os menores que você poderia negociar. Então, é se preparar para a aquisição. E como é que você se prepara para compras de grande valor? Pesquisa de preço. Não tem outra forma de você negociar. Pesquisar preço e pesquisar mesmo, para que você possa ter parâmetros e daí você conseguir ter uma negociação satisfatória para o que você pretende em relação a essas compras. Então, aí vem, vamos dizer, os principais aspectos que você deve considerar quando você vai efetuar compras de grande valor em que você precisa se organizar com mais cuidado. Então, lista ali os objetivos que você precisa vai comprar um eletrodoméstico. Eu preciso trocar minha geladeira em casa. Bom, se eu preciso trocar minha geladeira, eu vou consumir isso, comprar essa geladeira no curto, médio ou longo prazo. Então, você tem que saber quais são os objetivos para que você possa alcançar os recursos suficientes para você comprar aquela geladeira, vamos supor que você coloque no curto prazo. Então, o que é que eu vou fazer para que eu tenha um dinheiro suficiente para poder eu dar entrada numa geladeira, se eu não conseguir comprar à vista? E aí você tem que definir os prazos para o que você vai fazer para atingir esse objetivo, que é o quê? Comprar a geladeira. E aí você tem que seguir à risca, porque as pessoas se perdem na hora de fazer uma compra de maior valor. Por quê? Porque ela vai por impulso. Aí ela compra, obviamente a loja se aproveita de várias possibilidades aí, porque quer pegar o cliente, e aí depois depois que você assina, acabou-se. Aí é juros sobre juros, e aí o nome vai para o SPC, Serasa, todas aquelas coisas que a gente sabe que deixa o nome da gente sujo e faz com que a gente tenha dificuldade de conseguir crédito. Então, o planejamento primeiro faz com que você evite todos esses problemas depois, essas dores de cabeça. Então, fazer um planejamento detalhado do que efetivamente você vai fazer para conseguir atingir esse objetivo para uma compra de grande valor. E aí é onde a gente sempre fala, se você quer comprar um eletrodoméstico. E na hora que você vai comprar o eletrodoméstico, você decidiu que precisa de uma geladeira para comprar no curto prazo. Bom, eu preciso de uma geladeira no curto prazo, vamos botar até 3 meses, tá? Até 3 meses eu tenho que ter essa geladeira. Só que eu não tenho dinheiro nem para dar entrada na geladeira. Então, o que é que eu vou fazer durante esses 3 meses para poder eu conseguir dar entrada numa geladeira? Você traça ali o objetivo para que você veja isso, obviamente, você tendo o seu orçamento equilibrado, tá, gente? Aqui eu já estou na fase mais avançada, no sentido de que você já tem a disciplina de reserva de caixa, de poupar, para que você possa fazer compras de grande valor. Compras de grande valor só se faz quando você tem um equilíbrio no seu orçamento doméstico, porque senão fica uma bola de neve, tá? Então, feito isso, você tem
como estabelecer prioridades dentro desses objetivos para comprar uma geladeira de curto prazo e conseguir o dinheiro para dar uma entrada nessa geladeira. E aí é onde a sua atitude é que vai fazer a diferença. Então, eu estou precisando, é prioritário. E aí você fala, mas eu não tenho mais de onde tirar dinheiro. Então, você, às vezes, vai ter que, vamos dizer, reorganizar o seu orçamento doméstico em algumas despesas momentaneamente, para que você possa ter a capacidade de comprar algo de grande valor. O que é a essência disso? Se você não tem como ter outras receitas, mas é o que tem, está precisando comprar, eu sei que isso é a realidade de muitas famílias, é rearrumar, viver rearrumando o orçamento doméstico eternamente. Então, a essência disso é o quê? Disciplina. Essa mudança de atitude, de ter disciplina financeira e ter a capacidade de estar sempre se reorganizando o orçamento e fazendo planejamento, você consegue trabalhar com esse orçamento doméstico de várias formas. Então, isso que é a essência das finanças pessoais. Não é você, eu vou conseguir ganhar mais receita. Ótimo, se você conseguir, perfeito. Mas a gente sabe que, na realidade, que a gente tem de Brasil, às vezes se torna mais um complicador. Então, a gente tem que sair organizando o que a gente tem dentro da nossa realidade, com disciplina e planejamento do que você está tentando atingir como um objetivo. Bom, aí nós temos ali várias regras para que a gente tenha esse planejamento e conseguir o objetivo. O principal, como eu falei e repito, a disciplina, ou seja, mantenha o foco. Isso faz com que você diminua a ansiedade da compra e diminua aquela compra por impulso. Você sempre, se você vai comprar mantendo o exemplo da nossa geladeira, se você tem como objetivo comprar uma geladeira no curto prazo, em 3 meses, você fez um planejamento, definiu os objetivos para comprar essa geladeira, conseguiu dinheiro, revisou ali o orçamento e teve que rearrumar para poder você guardar ou ter esse dinheiro para dar entrada, mantenha o foco. Não adianta você faz num mês, aí no outro mês, não, eu não consegui ainda, já tiro, aí eu já gasto o dinheiro com outra coisa, e aí pronto, perde o foco, perdeu o foco, vai pelo impulso, vai pela o desejo de comprar outra coisa, aí compra outra coisa de menor valor, e aí não compra nem o que precisava, e o orçamento fica todo bagunçado. Então, é muito importante esta disciplina, e essa é uma das partes mais difíceis que a gente tem para equilibrar um orçamento doméstico. É ter a disciplina e evitar compras por impulso. Isso é uma mudança de comportamento que faz toda a diferença no equilíbrio financeiro da gente dentro do nosso orçamento. E aí, uma outra, isso a gente está falando ainda em relação à fase anterior a gente está na loja, né? A gente sai, não, eu vou sair hoje para comprar. Aí essa é a fase anterior. E tem aquela outra fase que você consegue, não, eu me planejei, guardei o dinheiro, tal, agora eu vou às compras. Também, se você não se organizar e estiver despreparado, desatento, você acaba comprando, perdendo dinheiro durante a compra. Você tem que ter muita... Aí tem vários, vamos dizer, várias literaturas, né, que tratam sobre agir durante as compras. Saibam que o vendedor, ele tem curso para saber vender, ele está ali trabalhando. Então, ele vai vender, ele vai tentar vender para você da melhor forma. Então, vai ser educado, vai fazer de tudo. Eu sempre brinco quando você vai comprar roupa, você perguntar para o vendedor, às vezes a roupa está lá apertada e tudo, e você vê ali, você quer fazer um teste, aí pergunta para o vendedor, vendedora,
E aí o que tá, e quando fala, tá lindo, belíssimo, aí você olha assim, você tem que ter a sua noção, como sempre disse minha mãe, a noção do ridículo, né? Ou seja, a gente tem que olhar no espelho e ver também algumas coisas. Então, isso é estar atento à comunicação, é evitar se deixar envolver pela... aí isso, claro, que está muito relacionado com o impulso, o desejo de comprar, né? Aí você acaba tendo aspectos no sentido de gostar de escutar um elogio, de gostar de ter o vendedor ali falando no sentimento de amizade. Obviamente que a gente também não quer um vendedor bruto, um vendedor grosseiro, que a gente também sai de perto, mas ter o equilíbrio. O equilíbrio na hora da compra é evitar se envolver por impulso na compra, ou seja, evitar aquele sentimento de eu estou comprando, então eu estou assim, vamos dizer, nas nuvens, e principalmente quando é compra grande, né? E aí isso você sinaliza. E quando você sinaliza isso, o vendedor que já tem mais sagacidade, aquele vendedor mais esperto, ele percebe que você quer comprar muito e que gostou muito do produto. Então, aí é onde existem várias técnicas de venda e que eles se utilizam, obviamente, eles trabalham para isso, é a meta deles, vender, e você cai. Então, você tem que manter ali o equilíbrio na hora da compra, porque aí já deve ter acontecido com muita gente na hora de comprar, e quando chega em casa, eu não devia ter comprado. Aí, Inês é morta, né? Como diz o ditado. Então, tenha essa capacidade de controlar o impulso na hora de fazer uma compra. Uma outra dica é pagamento à vista. Como eu já tinha até comentado hoje. Sempre que você puder, pague à vista. Por quê? Porque você pode pedir desconto. Se você vai para alguma compra e na compra sempre fala, não tem desconto, é o preço de à vista, é o preço de a prazo, e você tenta negociar e não consegue essa negociação, então compre a prazo. Por quê? Porque você pode aplicar o seu dinheiro nessa compra que você iria comprar à vista, e acaba você tendo a possibilidade de ganhar um pouco em cima do dinheiro que você vai aplicar comprando a prazo. Agora, nunca passe de 3 prestações, tá? Porque quanto mais prestação, mais você pode se desorganizar financeiramente, a não ser que você tenha uma planilha muito bem organizada para que você aloque as compras parceladas mês a mês, tá? Se não, o ideal é comprar à vista ou no máximo até 3 vezes. Negocie sempre, sempre negocie para conseguir preços e condições melhores. Bom, eu sou cearense, todo mundo já percebeu, já falei no encontro passado, então o pessoal fala que o cearense é o judeu do Nordeste, né? Então, sempre que eu vou comprar, eu negocio. E falo, e choro. Às vezes eu consigo, às vezes não. Então, mas você tem que criar o hábito de negociar. Negocie sempre, sempre peça desconto, mesmo que você vá comprar em 2 vezes, sempre peça para enxugar, e você tem que criar esse hábito da negociação. Por quê? Porque você está controlando o seu impulso. Ao mesmo tempo que você quer comprar o produto, você também não quer comprar com um preço que vai impactar no seu orçamento, entendeu? Então, você tem que sair de casa sabendo o valor realmente da margem ali que você pode comprar aquele produto, tem que estar dentro daquele limite ali que você estabelece, e ali você negocia. O máximo que você conseguir reduzir ali de valor, melhor para você. Se você não consegue negociar, se você não tem essa habilidade ou não quer desenvolver, leve alguém que tem essa habilidade de negociar com você. Mas sempre tenha em mente que a compra ela é de suma importância, saber comprar para o seu orçamento doméstico. E aí, quando um aspecto que é muito vinculado é o crédito. Quando você vai negociar uma compra,
pode ter certeza que o vendedor e vendedor experiente, ele consegue analisar a sua vida para poder perceber se você é uma pessoa que tem crédito no sentido dele dar um bom desconto. E esse crédito você vai adquirir quando você paga, por exemplo, o seu cartão de crédito à vista. Você não coloca no parcelamento. Isso, quem vai comprar em lojas produtos grandes ou não tão grandes, mas que comprem cartão, por isso que fala que o cartão de crédito e o cheque especial são os dois vilões para o desequilíbrio do orçamento doméstico, e é algo que você consegue com mais facilidade no seu banco, e cartão de crédito também você consegue ter, e aí às vezes você se desorganiza porque você não sabe usar o cartão de crédito, porque você entra no cheque especial ao final do mês. E aí, quando você vai fazer uma compra, você não tem crédito para fazer aquela compra. Então, perceba que uma coisa puxa a outra. E aí você fica amarrado e fica eternamente nessa bola de neve com um orçamento desequilibrado. Então, veja que a gente volta novamente para a aula ou para o encontro anterior, em que a gente coloca os itens para poder se organizar e organizou o orçamento, conseguir ter uma sobra de caixa para você criar o hábito do poupar, porque você vai estar controlando os seus impulsos. E aí você vai conseguir saber comprar para depois você fazer uma compra maior. Então, isso você tem que exercitar na sua vida orçamentária com o que você ganha, para que você possa ter objetivos reais, objetivos que você possa ter dentro do seu orçamento. E aí, você tendo crédito, você consegue negociar produtos. Então, isso é que faz você ter ou ser um bom comprador. É ter crédito. Todo mundo geralmente tem uma conta no banco, né? Então, é o banco que vai ser o determinante para quando você vai fazer alguma compra, porque ali, quando puxa no sistema e nas lojas, você ver se aquilo ali, se a pessoa é um bom pagador, um bom pagador ou não. E hoje nós temos no crédito pessoal, você tem um score, né, positivo, que o próprio banco dá, às vezes a gente nem sabe desse score da gente, mas que quando essas lojas que são vinculadas, puxa lá o crédito da pessoa, vê se a pessoa tem um score mais alto ou mais baixo, de acordo com que ela, se ela está sempre pagando o cheque especial, se ela está sempre usando cheque especial, se ela sempre está pagando o cartão de crédito parcelado, então o score vai baixando, entendeu? E aí, na hora de você negociar uma compra grande, você não consegue, porque você não tem um crédito pessoal. E aí, qual é os erros mais comuns nesse crédito pessoal? É você usar de maneira errônea. Em que sentido? Quando você não tem, como eu falei, quando você paga o cartão de crédito de maneira parcelada eternamente. Não quer dizer que uma vez ou outra você dá um surto, né? Que eu falo dar um surto. Você dá um surto e desequilibra o seu orçamento. E aí o cartão de crédito vai ter que ser parcelado, porque senão você vai acabar pagando mais juros ainda, no sentido de você não controlar ali o cartão de crédito. Então, mas isso aí é um surto, né? A gente não pode tornar isso a rotina. Então, você ou você usar de maneira errônea esse crédito que você tem de maneira displicente faz mal à sua saúde financeira. Um outro erro muito comum em crédito pessoal é você ceder seu nome a terceiros. Isso eu sei que hoje em dia já é bem menor, mas é onde você, eu falo que você acaba perdendo muitas oportunidades quando você vê que seu nome ficou sujo por conta de uma outra pessoa. Porque você emprestou o seu nome, levantou empréstimo em nome de para outra pessoa e o seu nome que ficou sujo. Então, mantenha seu nome limpo. Eu sempre falo que a gente só empresta o nome da gente para pai e mãe, porque eles deram o nome para a gente, né? E mesmo assim, com todas as seguranças, no sentido de você não ter
o seu nome na Serasa SPC por conta de emprestar o seu nome para outros e ali ficar dívida no seu nome, né? Isso aí ocorre muito, a gente vê isso na televisão diariamente, essas dificuldades. Como emprestar dinheiro para parente e amigo, né? Por isso que eu falo, eu só uso meu nome, meu pai e minha mãe. E como eles não estão mais aqui neste mundo, então não tem mais ninguém que faz eu emprestar meu nome para que possa sujar. Então, eu falo que eu não dou peixe, eu ensino a pescar. Então, você quer um dinheiro, você quer estar presente, vou lhe ensinar a organizar suas finanças para que você possa pedir um empréstimo no banco com seu nome, para que você consiga pagar e se organizar financeiramente. Então, porque quando você empresta seu nome, além de, às vezes, você ter seu nome sujo, você fica com o nome sujo, ainda briga com amigo, com parente, ainda perde tudo, né? Então, é uma dor de cabeça enorme. Mas, hoje em dia, eu acho que isso aí é só pessoas muito ingênuas que acabam caindo em certos golpes, né? Então, mas é um erro muito comum que a gente ainda vê, né? Atualmente, a gente ainda vê esses tipos de situações que fazem com que você perca esse crédito pessoal e isso vai influenciar para poder você adquirir a possibilidade de fazer compras corretamente. E aí o decidir por impulso, né? Então, ter muito cuidado na hora de comprar, evitar comprar por impulso. E aí você tem um outro erro que é muito consequência dessas decisões por impulso, é não pesquisar alternativas. Quando você compra por impulso, você muitas vezes nem faz pesquisa de preço, ou seja, você não viu outra alternativa. Eu sempre falo que a beleza da vida é a possibilidade de escolher. Então, quando você tem possibilidade de escolher, você tem a escolha de preço, de produto, de tudo. Então, a gente tem que pesquisar alternativas para que a gente possa otimizar os nossos recursos. Como é que a gente otimiza os nossos recursos? Às vezes a gente não tem capacidade ou não consegue, pelo contexto que a gente vive no país, de ganhar mais ou de ter outras receitas, a gente tem que comprar algo de maneira mais otimizada, vamos dizer assim. E isso a gente vai aprendendo de uma maneira correta para que a gente possa ter a otimização dos nossos recursos. Um outro erro muito comum é não ler contratos, principalmente quando você vai fazer contratos com compras grandes. Então, sempre desconfie quando a esmola é demais. Não existe almoço de graça. Isso aí é uma frase típica que você tem em educação financeira e é a mais pura verdade. Então, leia tudo que você vai assinar. Se você vai fazer um empréstimo, se você vai fazer um financiamento, leia antes para que você não tenha o seu crédito pessoal, vamos dizer, diminuído. Um outro erro comum nesse crédito é você ficar se utilizando o cheque especial. Como o próprio nome diz, cheque especial é especial, então você tem que usar em eventualidades, em ocasiões especiais, porque os dois maiores vilões no orçamento doméstico, um desequilíbrio do orçamento doméstico, é o cheque especial e o cartão de crédito, que são dois itens que influenciam na pontuação do seu crédito pessoal. Então, além de desorganizar o seu orçamento, ele vai atrapalhar a possibilidade de você comprar algo, negociar uma compra grande, por exemplo. Então, sempre tem o cheque especial e negocie com o banco para você ter aquele anúncio famoso, né, que o Banco Real dava 10 dias eu sou dessa época, né, dava 10 dias sem juros no cheque especial. Mas até hoje ainda tem bancos, não tem mais o Banco Real, né, mas tem bancos que dão alguns dias sem juros para utilizar o cheque especial, mas também só dá esses dias sem juros se você tiver um crédito pessoal, ou seja, aquilo que fala, né, que o dinheiro só vai para quem tem dinheiro, né, como diz na contabilidade, mas não é nesse sentido, é no sentido que, infelizmente, o banco não vai perder dinheiro também. Banco sempre é banco, né, então ele vai dar
bônus para quem ele sabe que não vai se endividar, entendeu? Então, a gente tem que exercitar isso para poder a gente mesmo, ganhando pouco, a gente conseguir ter certos benefícios que vão ajudar a gente a ter um orçamento equilibrado e fazer compras de maneiras mais acertadas. E o outro erro comum é o crédito rotativo do cartão de crédito, que aí os juros é mais alto do que o cheque especial. Então, evitem, corram de crédito rotativo, de juros, porque às vezes você está pagando só juros e não está mais pagando nem o principal, ou seja, você comprou algo que era um valor, não conseguiu pagar na totalidade, aí entrou no crédito rotativo do cartão de crédito, e aí no final aquele produto que era R$10, você está pagando R$1.000 e 990 é só de juros. E pode ter certeza que é um percentual nesse padrão, quando você se perde na compra, entendeu? Juros no Brasil é algo exorbitante que você tem que fugir, correr léguas para o quê? Evitar acúmulo de dívidas. Porque quando você acumula dívidas, muitas vezes é acumulação de juros. Você está só pagando juros. E isso faz com que você se desorganize muito. E chega num ponto que você fala, Maria, eu não tenho nada, não estou mais comprando nada e estou só com dívida. Porque você está pagando só juros. E juros no Brasil é juros compostos. Então, é juros sobre juros. Então, por isso que, voltando à aula da semana, da aula anterior, da semana passada, da aula 1 que vai estar aqui no YouTube, né? A organização, o planejamento, listar suas receitas e despesas, criar o hábito, a disciplina do poupar, tudo isso, percebam que é uma construção, degrau por degrau, para que você possa fazer uma compra e conseguir atingir os seus sonhos, que são reais, evitando o acúmulo de dívidas para que evite o máximo, né, que é que banco adora, que é juros sobre juros, e você esperar caducar uma dívida para poder você limpar seu nome. Aí vamos dizer, o ápice da desorganização financeira, do desequilíbrio e da pessoa que já desistiu, no sentido de querer se organizar. Já é aquilo que eu falei no encontro anterior, deixa a vida me levar, mas tem um problema que às vezes você deixa a vida levar e você depois está num canto que você não sabe mais nem onde é que está. E aí, nessa hora, o seu nome já está no Serasa, SPC, em tudo que é canto, entendeu? E aí você não consegue ter uma vida equilibrada e é o tempo todo a bola de neve e aquilo ali fica um caos, entendeu? Então, o crédito pessoal, você consegue obter muitas possibilidades a partir de mudanças de atitude que você tem durante o seu, vamos dizer, o seu mês, né, em termos de educação financeira, de ressignificação das suas atitudes, para que realmente, quando você precisar comprar algo, você consiga negociar, e até mesmo quando você precisar de um empréstimo ou de um financiamento, você ter a possibilidade de negociar melhores condições. Então, é onde você se utiliza, vamos dizer, de uma possibilidade a partir de uma mudança de comportamento. Então, o crédito pessoal que você tem nas instituições financeiras é de acordo com o seu comportamento. O banco sabe tudo da gente. Impressionante. O nosso dia a dia, no caso, quem usa cartão de crédito, o tipo de consumo. Então, você tem que conseguir equilibrar isso para que você possa sempre buscar as melhores alternativas na hora que você está comprando. Para que você possa negociar melhores condições e você possa, muitas vezes, fazer um bom financiamento, porque existe a diferença, né, do financiamento para o empréstimo. Então, qual é a diferença? Você vai comprar um carro, ou vai comprar um eletrodoméstico, ou vai comprar uma moto. O financiamento
é aquilo que você vai tomar dinheiro emprestado para um bem específico, em que você vai financiar aquele bem. O empréstimo, geralmente, é para cobrir as necessidades de curto prazo. Por exemplo, você está com cartão de crédito já estourando o tempo todo e a taxa de juros do cartão de crédito já está alto, e aí você percebe que é melhor você pegar um empréstimo no banco com juros menores, se você conseguir, obviamente, no sentido de que quando a pessoa está com cartão de crédito já estourando, às vezes os juros do banco ainda é pior, mas o empréstimo é aquela situação que é para cobrir algum problema momentâneo ali do curto prazo, para que você possa estancar a sangria, vamos dizer assim. Ou seja, falhou nos planejamentos ou foi negligente em suas escolhas. O financiamento, você consegue negociar de maneira melhor as taxas de juros, porque você acaba tendo um planejamento para fazer um financiamento, que tem uma destinação específica, do que um empréstimo. A não ser que você tenha crédito pessoal muito bom numa instituição financeira e ocorreu uma eventualidade que não estava previsto, com variáveis externas que você não pôde controlar, mas você precisa do dinheiro ali, aí você pode ainda conseguir com uma taxa de juros boa. Mas geralmente o empréstimo, quando você pega, quando você não planejou nada, entendeu? E aí você pega para cobrir alguma coisa. Então, exceto nessa situação que eu falei, quando você é uma variável que você não teve como controlar, mas você era uma pessoa organizada, disciplinada, o orçamento equilibrado, crédito pessoal bom no banco, e aí precisa urgentemente para resolver uma situação de curto prazo, aí é um empréstimo, não é financiamento, tá? Mas é nessa linha de raciocínio para você ter sempre a possibilidade de fazer financiamento e não empréstimo, quando você tem um planejamento. Então, qual é e você só pode fazer um bom financiamento se você tiver um bom perfil de crédito. Recapitulando, vejam que você precisa organizar lá desde o início. Receita, despesa, sobra de caixa, para que você crie o hábito da disciplina, da reserva de emergência, para que você possa aprender a comprar. Comprando de maneira disciplinada e planejada, você consegue pagar em dia, e isso você vai tendo um bom crédito, perfil bom, e você vai sempre negociando de maneira melhor as suas compras. Então, você vai construindo esse perfil. Então, você só pode negociar, e aí vem um aspecto de não comprar por impulso, quando você não precisa, porque o vendedor sabe quando você quer muito bem. Então, aquele ponto de você comprar por impulso, também quando você vai construir o seu perfil de crédito, você tem que construir no momento em que você, ou seja, eu não estou precisando agora de crédito, mas eu vou manter as minhas, se eu posso pagar em dia, se eu posso pagar à vista, né, nem em dia, em dia a gente sempre tem que pagar. Se eu posso pagar à vista e eu vou ter desconto, então eu pago, porque eu vou melhorar mais ainda meu crédito pessoal. E porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Então, a gente tem que sempre estar nessa organização para que a gente possa estar com o nosso crédito sempre em dia, porque eventualidades podem ocorrer. A gente sabe, a vida é um sopro, né? Então, a minha mãe sempre tinha uma frase que era assim, dia de muito, véspera de nada. Então, a gente tem que estar sempre equilibrando tudo. Por quê? Porque, às vezes, a gente estoura hoje, está bem e tal, amanhã é dia de nada, entendeu? Ou seja, você tem que construir essas condições. Então, se você pode pagar à vista com desconto, pague. Mesmo que você fale, não, eu não vou, eu vou gastar aqui com lazer e tal. Se não se planejar, você nunca vai ter um perfil de crédito bom. Então, para quê? Para que você prefira sempre financiamentos ao invés de empréstimos. Por quê? Porque você pode negociar taxas de juros. E é isso que é a essência do equilíbrio financeiro. Porque quando a gente tem um orçamento doméstico desequilibrado, pode ter certeza
que muitas vezes você está pagando juros sobre juros em dívidas e em muitas coisas, e você aí dá uma bola de neve nesse desequilíbrio financeiro do orçamento. Uma outra dica é o bom histórico de usos de crédito. Seja pontual, aquilo que eu falei. Pague tudo em dia. Se você vai ter desconto para pagar em dia, pague. Se você vai ter desconto por pagar antecipado ou pagar à vista, pague. Por quê? Porque cada aspecto desse é um perfil de crédito que você vai estar construindo. Eu sei que chegar neste nível requer uma disciplina e uma organização orçamentária muito grande, mas eu digo, é possível. Você tem que exercitar e ressignificar o seu comportamento. Substitua suas dívidas. O que é substituir uma dívida? É quando você já tem a noção dos juros que está sendo pago dentro daquela dívida. Isso aí requer realmente um conhecimento um pouco maior, no sentido de que, às vezes, você tem várias dívidas e você ir ao banco negociar a quitação dessas dívidas e conseguir um empréstimo com juros menor. Isso ocorre também, mas você tem que ter um conhecimento prévio, mínimo, para poder você substituir as dívidas, que é uma forma também de você reduzir, vamos dizer, as despesas que você paga de juros. E aí você acaba pagando em dia, né? Mas aí você tem que ter a disciplina de pagar em dia mesmo esse empréstimo, porque também não adianta você substituir uma dívida com outra com juros menor e não conseguir em longo prazo pagar. E aí você vai cair no mesmo problema de acumular dívidas. Sempre a disciplina vai permear o aspecto de um bom equilíbrio financeiro. É a palavra que eu falo para um orçamento doméstico equilibrado, é disciplina. Então, disciplina, foco, você controla o dinheiro, não é o dinheiro que controla você. Então, é andar conforme as pernas podem ir. Eu sei, repito, sempre falo isso, que a gente vive uma situação no Brasil hoje que as taxas de juros da economia estão muito altas e a gente está vendo um aumento de preço dos produtos de maneira muito exorbitante, para o que a gente já estava acostumado. Mas aí é onde a gente tem que saber que em finanças pessoais, uma boa educação financeira requer esse poder de resiliência. O que é o poder de resiliência? A gente se adaptar na dinamicidade da economia do país, ou seja, vamos reorganizar nossas despesas e ver o que é que a gente pode trabalhar aí para que a gente mantenha o equilíbrio, entendeu? Financeiro. E aí você faz algumas perguntas antes de contratar qualquer empréstimo ou financiamento. E aí tem a ver justamente com você saber comprar. Tem muito a ver com você se ressignificar no sentido das atitudes que você tem. Aí vem várias perguntas, que aí é a reflexão que cada um faz dentro do seu orçamento. A minha necessidade pode esperar? Aí você vai verificar se você está comprando por impulso, se não está. Tem algum bem que eu possa vender para poder eu ter dinheiro e dar de entrada e conseguir melhores condições na negociação? Já estudei todas as alternativas de crédito disponíveis para o meu caso? Já conversei com o gerente do banco? Isso tudo quando a gente quer pedir um empréstimo ou financiamento, tá, gente? Não é no sentido, se vai comprar à vista, você tendo dinheiro na mão, você negocia do jeito que for, principalmente se for comprar alta. Mas não tendo, você tem que fazer planejamento na ponta do lápis, responder essas perguntas mesmo, entendeu? Para que você possa fazer vamos dizer, um financiamento ou até mesmo pegar um empréstimo de maneira muito acertada. Por quê? Porque quando você assina o papel do empréstimo ou do financiamento, já era. Se você não quitar ou não pagar em dia esse financiamento ou esse empréstimo. E aí é outro problema que você pode arranjar para o seu orçamento doméstico. Então, percebam que são atitudes que você toma no dia a dia que fazem toda a diferença para esse equilíbrio. Então, outro tipo de pergunta, escolhi a alternativa mais barata que estou disposto a contratar?
escolhi da modalidade de crédito, já estudei a simulação de pagamentos, que é justamente entrar no seu orçamento aquele pagamento daquele financiamento, daquele empréstimo, o preço a mais que pagarei vale a pena, porque quando você faz um empréstimo ou um financiamento, você está pagando juros. Então, você tem que negociar da melhor forma possível para os juros mais baratos possíveis, para que você possa colocar no seu orçamento essa prestação. Então, o contrato foi lido na sua íntegra, porque esses contratos de financiamento, principalmente se for um financiamento de uma casa, que é maior, é leonino. Então, você tem que ter este planejamento para que você faça de maneira prudente, de maneira equilibrada, para que você possa, por exemplo, perceber o prazo escolhido é compatível com a validade da aquisição. Aí eu dou exemplo, não adianta você compra um carro, ocorre isso muito com carro, vou pagar em 5 anos. Quando você termina de ver o valor daquele carro, você comprava 3 carros, que é o valor altíssimo. Então, será que compensou esse prazo? Então, as compras por impulso nesse sentido, porque tem vários níveis, né, de compra por impulso. Então, aí um outro tipo de pergunta, a prestação assumida é compatível com o meu orçamento doméstico? Ou seja, tem que entrar na sua rotina orçamentária. Tem que estar planejado se é o melhor momento de contrair uma dívida. Eu falo que hoje, com a situação que nós temos no Brasil, fazer compras, você tem que ter muita prudência, porque a gente está tendo uma alta de juros da economia muito rápida, uma volatilidade. O que é volatilidade? Oscilação. Você está tendo na economia oscilação no mercado financeiro, um dia muito baixa a bolsa, no outro dia muito alta, e essa oscilação reflete aonde? No poder de compra do brasileiro. Então, quem sofre é justamente o assalariado, que é onde vê seu dinheiro sendo reduzido pela inflação. Então, o que você comprava antes, agora você já não consegue comprar com a mesma facilidade. Então, aí é onde você tem que se organizar ao querer ser ou ter um bom perfil de uma boa pessoa com um bom perfil de crédito. Então, como é que você pode ter essas alternativas e essas oportunidades de crédito? Bom, saber usar, isso aí sempre eu vou repetir, porque o cartão de crédito e o cheque especial são os 2 vilões para poder sujar seu nome ou diminuir o seu crédito pessoal. Então, mas se você sabe usar o cartão de crédito, você pode inverter esse vilão e torná-lo aliado. Então, se você sabe usar o cartão de crédito pagando sempre à vista, concentrando os gastos e sabendo equilibrar a compra do cartão de crédito, você pode ter, por exemplo, os programas de fidelização do cartão, no sentido de pontos, milhas, para muitas coisas. Eu já comprei um freezer com pontuação do meu cartão de crédito, junto, ou seja, eu tenho uma disciplina, no que sentido? Vai juntando os pontos no cartão, eu não vou ficar tirando com besteira, no sentido de usar os pontos do cartão todo mês. Então, eu deixo juntar aí 1 ano, estou precisando de um eletrodoméstico, vi que eu posso tirar, Banco do Brasil tem, né, a parceria, Banco do Brasil, Bradesco, com a Livelo. E aí você junta ali, tudo compra no cartão de crédito, se organiza, você tira um produto, um eletrodoméstico, que às vezes você vai conseguir organizar, ou vamos dizer, no sentido do orçamento. Às vezes o freezer que eu comprei era quase R$3.000. Então, um dinheiro que faz você conseguir se organizar dentro do seu orçamento, entendeu? Isso é você ter uma oportunidade de crédito e usar a seu favor. Então, esses programas de pontuação, se você sabe usar no cartão de crédito, você se beneficia. Você se organiza usando cartão de crédito, ainda ganha ponto, ainda consegue otimizar aí com algumas compras. Assim como fidelização de milhagem de passagem aérea, que também você pode conseguir para tirar nas suas férias de final de ano, ir para o Nordeste.
Então, você pode ter esses programas de fidelização. Mas veja que tudo isso requer disciplina. Veja que isso você não tem num programa de fidelização ou nos pontos do cartão de crédito o uso do dinheiro. Mas é o dinheiro que proporcionou isso. Em que sentido? A disciplina do uso do seu dinheiro, entendeu? Então, e aí você pode ter benefícios ou oportunidades de crédito em relação a isso. E lembre-se, dinheiro fácil ali na esquina não existe. Não existe almoço de grátis. Ou seja, sempre vai ter juros embutidos. Então, sempre desconfie dessas oportunidades maravilhosas, tal, analisem. Porque o cheque especial, o mesmo raciocínio, ele tem que ser especial. Nunca utilize de maneira negligente, para que você possa ter possibilidades de conseguir esses créditos, tipo nota legal, que é em Brasília, né? A nota legal que você consegue isenção no IPVA, no IPTU. Como é que você precisa fazer? Toda vida colocar seu CPF. Tem gente, eu coloco até, se eu compro uma água, CPF na nota. Às vezes eu vejo que tem gente que fica com raiva, loja que eu vou, mas eu não quero nem saber. Tudo que eu compro, eu ponho o CPF na nota. Por quê? Porque sempre no começo do ano eu consigo tirar dinheiro bom para diminuir no meu IPVA ou no meu IPTU. Então, é dinheiro que a gente consegue economizar. Então, meu real, eu sei o valor da minha hora-aula, como eu sempre brinco. Então, a gente tem que saber o valor da nossa hora de trabalho. Em que sentido? Quanto é que eu ganho e quanto é que eu trabalho? Você divide um pelo outro, você sabe o valor da sua hora de trabalho. E aí você vai comprar, vamos supor que a sua hora de trabalho vale R$10, eu ganho por hora. Exemplo, tá? E aí você quer comprar algo que é R$100. Então, você tem que trabalhar 10 horas para adquirir aquele produto que é de R$100. É assim que a gente faz a conta de saber qual é o valor da nossa hora de trabalho. Tem coisas que, quando eu vou fazer conta, eu falo, nem eu trabalhando 24 horas o ano inteiro eu conseguiria comprar. Então, você ter essa consciência, você coloca CPF em tudo que você vai comprar, porque qualquer real que eu conseguir de desconto no meu IPVA e IPTU, está valendo para mim, entendeu? Então, são oportunidades de crédito que você vai tendo à medida que você vai criando essa disciplina financeira, esse planejamento financeiro que faz com que você crie o hábito do poupar, da reserva de emergência, para você chegar no que é o ideal da educação financeira, do que é o ideal do equilíbrio financeiro, é investir. É como você vai investir o seu dinheiro. E aí, claro, existem várias formas de investimento, que aí envolve um conhecimento mais aprofundado, mas o que eu falo para vocês é que todo investimento é um risco inevitável, no sentido de que, se você não caminhar subindo a escada, como eu venho falando, degrau por degrau, você nunca vai chegar num nível de ter um dinheiro, eu vou investir esse dinheiro, mesmo que seja no Tesouro Direto, mesmo que seja num investimento de conservador, que é o que a gente fala, né, na área da gente, um investimento conservador que não vai render tanto como rende para esses grandes empresários, um tipo de rendimento mais um retorno maior, mas que você pode ter o prazer e a satisfação de investir o seu dinheiro. E, bom, eu já tenho minimamente o que eu quero, não estou querendo comprar nada. Você chegou num nível tal de disciplina financeira que você fala, não, eu quero só guardar por enquanto e vou só investir meu dinheiro para que eu depois decida o que é que eu vou fazer. Porque você chegou num nível de disciplina e de equilíbrio financeiro que você tem a liberdade de escolher o que você vai fazer com o seu dinheiro, mas também você não vai deixar ele parado. Você deixa ele sendo investido em algo que você vai ter um retorno da remuneração
conforme o seu perfil, entendeu? Então, você tem várias possibilidades de investir, que é os títulos do governo, né, que é os de renda fixa, o renda variável, claro que aí é mais avançado no sentido de você ter um risco maior, mas que você pode ter a possibilidade de escolher, entendeu? Então, eu falo que a melhor coisa da vida são as opções, as alternativas. Quando a gente tem uma alternativa de escolha, é que faz a gente ter a possibilidade de saber o que a gente vai fazer com o nosso dinheiro. Então, eu sou um perfil altamente conservador. Apesar de ser professora de contabilidade, eu não tenho perfil de risco muito alto nos meus investimentos. E isso é uma coisa que é interessante de você analisar, porque as pessoas acham que os melhores investidores são aqueles que têm um risco muito alto. Não necessariamente. Você pode, num risco baixo, vamos lá, até o risco médio, dependendo do que seja, mas botar o risco baixo. Ter um bom rendimento, se você tiver uma disciplina. Obviamente que a disciplina tem que ser na risca, né? Para que você possa ter realmente um rendimento do seu dinheiro. Por quê? Porque a gente, com a racionalidade, no sentido da gente controlar o dinheiro, a gente não vai correr riscos desnecessários. Comprar por impulso é um risco. Então, viver é um risco. Então, eu falo que a contabilidade serve para a vida por isso, porque a gente tem esses riscos inerentes ao nosso dia a dia e que às vezes a gente não vê. E aí é onde a gente vai correndo riscos de comprar por impulso, e aí a gente está, de alguma forma, perdendo dinheiro, ao invés da gente ter a disciplina, ter um dinheiro ali que a gente pode, aplicar em algo que vai render e deixar a decisão, o que é que eu vou comprar, para depois. Veja que você tem que modificar a ordem dos fatores, entendeu? O que é que as pessoas fazem muito hoje? Compra por impulso, fica com dívida atrás de dívida, então acaba que o rendimento é como se você tivesse, vamos dizer, tivesse investindo todo o tempo em risco alto, entendeu? Só que você está fazendo através de compras e pagando juros sobre juros, entendeu? Então, essa é a ideia de você diversificar os seus riscos, no sentido de você saber investir, de você ter a possibilidade de escolher e tomar a decisão naquilo que você deseja. Claro que existe o caminho inicial para esse tipo de investimento, e aí você tem os outros tipos de investimento que não vamos dizer, no dinheiro no banco. Você pode ter um investimento de comprar algo tipo um automóvel, dependendo, que automóvel também a gente não considera tanto como um investimento quando você passa a ter muitos custos naquele automóvel, né? Então, vai depender muito do tipo de automóvel, em que você não tenha despesas continuadamente de maneira alta, aquilo deixa de ser um investimento. Mas quando você consegue planejar, você pode ter um investimento do seu dinheiro em algo que hoje, por exemplo, hoje em dia, carro usado está valendo mais do que quando você comprou, porque houve vamos dizer, houve uma mudança na estrutura financeira, porque a gente está aqui vivendo no Brasil algumas coisas atípicas com essa taxa de juros, então tem algumas coisas como o automóvel, que um automóvel usado hoje está valendo mais do que quando você comprou, então acabou sendo um investimento. Mas isso aí, claro, é um outro nível de análise, no sentido de outra fase que você vive financeira, que chega nesse estágio de investir de uma maneira mais consciente. Então, em resumo, o que é que eu posso falar hoje com esse nosso encontro? Que você consiga estabelecer uma estrutura de planejamento financeiro para que você possa chegar nessa fase de você escolher e tomar decisão naquele investimento que você quer.
ao invés de fazer o caminho contrário, de comprar por impulso, está investindo seu dinheiro de maneira errada, pagando juros sobre juros, e no final das contas você não tem nada e só tem dívida e juros que você está pagando. Então, organizar o orçamento, estabelecer as receitas, despesas, sobra de caixa. Criou a sobra de caixa, você quer dizer que você já conseguiu organizar minimamente as suas receitas e despesas. Criou a sobra de caixa, você começa a criar a disciplina do poupar. Poupou para ter a sua reserva de emergência, você começa a criar a disciplina do que você vai comprar e como você vai comprar e o momento que você vai comprar. São atitudes e comportamentos que vão fazer a diferença no momento da compra, no momento em que você vai adquirir um produto e você otimiza os seus recursos, para que você possa ter um perfil de crédito bom, para que você possa fazer negociações na hora dessa compra. Se não pode comprar à vista, você vai comprar a prazo, mas aí você pode fazer um bom financiamento. Eu falo que financiamento é bom desde que esteja no seu planejamento, desde que esteja dentro a parcela do que você pode pagar, para evitar que você faça empréstimos para pagar dívidas. E aí você vê a diferença bem clara de financiamento para empréstimo. E aí você mantém sempre o seu crédito bom para que depois chegue num ponto que você diminua essa possibilidade de consumo exacerbado e comece a querer investir no seu dinheiro, depois você decide o que é que você vai consumir ou não. Então, mas com o dinheiro rendendo. Então, esse é o caminho, entendeu? Para que você tenha uma liberdade financeira, que a liberdade financeira não é aquilo de você quer comprar o que eu quero, o valor que seja, não. A liberdade financeira é você ter o dinheiro e dizer, eu vou investir, eu não vou comprar agora. Você consegue se autocontrolar de uma maneira tal que você tem a liberdade financeira de negociar o que você precisa, no momento que você precisa, nas melhores condições para vocês, para a própria pessoa, no caso, né? Então, essa é a ideia que a gente quis passar hoje. Quais serão os exercícios para vocês? Organizar novamente a planilha orçamentária de vocês, no sentido de eu quero fazer um financiamento, que eu quero comprar uma moto. Então, qual é o valor da moto? Quais são as condições de juros dessa moto? E veja se isso consegue entrar no orçamento de vocês. Esse é o exercício que você vai perceber se você tem a capacidade financeira de adquirir esse produto que você imagina que tem. Se isso entra no orçamento de você. E o outro exercício é tentar estabelecer dentro do seu orçamento pelo menos 10% do que você ganha para uma reserva de emergência. Veja se esses dois itens conseguem entrar no seu orçamento. 10% de reserva, até 10%, vamos ver se você consegue o 10%, ou não, ver quantos por cento vocês conseguem. Colocar no orçamento, e se quer comprar algo, se isso entra dentro do seu orçamento. Façam esse exercício, tendo dúvida, pode enviar para a Caroline, para a Leilane, da Enactus, Capital Social, que essas dúvidas chegarão a mim, façam comentários, para que a gente possa melhorar sempre, para que a gente possa trazer conteúdos para vocês de uma maneira acessível, simplificada, e que vocês consigam aplicar isso no dia a dia de vocês, ok? Então, espero que tenha ficado claro todos os nossos conceitos aqui que a gente vem trabalhando, e desejo bons estudos aí para vocês e boas práticas de educação financeira, de finanças pessoais, e até o nosso próximo encontro, que nós vamos falar de seguros, ok? Então, um beijo e fiquem com Deus.